Então, quem está pronto para uma viagem de carro épica? Mas não vamos apenas cruzar fronteiras estaduais ou ir para outro país. Queremos viajar para um continente totalmente diferente. Então vamos de Nova York para Paris. Qual é o problema? São apenas cerca de 5.000 quilômetros sobre todo o Oceano Atlântico. Tudo bem, talvez uma viagem de oeste para leste para outro continente não seja viável. Mas e se fôssemos na outra direção? O Estreito de Bering é tudo que separa o estado americano do Alasca da Rússia. No ponto mais estreito, estão a apenas 82 quilômetros de distância. Uma viagem muito mais razoável do que tentar ir de Nova York a Paris. Ah, ben, c'est la vie. Infelizmente, hoje em dia não há uma ponte no Estreito de Bering, por boas razões. Mas uma travessia entre o Alasca e a Rússia não é impossível. E no futuro, os continentes da Ásia e da América do Norte poderiam acabar sendo conectados por meio de uma ponte ou até mesmo um túnel. Pode parecer que não há benefício real em construir uma ponte logo abaixo do Círculo Ártico para conectar a Rússia e o Alasca, mas uma ponte sobre o Estreito de Bering poderia trazer grandes benefícios, tanto para os países da Ásia quanto da América do Norte. Para começar, atualmente leva entre 15 e 30 dias para um navio cargueiro cruzar o Oceano Pacífico, dependendo, claro, de onde está partindo e para onde está indo. Mas se houvesse uma ferrovia ou rodovia partindo do norte da Rússia, atravessando o Estreito de Bering e descendo pela costa oeste da América do Norte, teoricamente, a carga poderia ser transportada muito mais rápido do que por navio cargueiro. Mas tornar esse sonho realidade exigiria mais do que apenas a construção de uma ponte. Tanto os Estados Unidos da América quanto a Rússia também precisariam investir em uma nova infraestrutura moderna para permitir viagens eficientes, o que atualmente não existe perto de onde a ponte seria construída. Os defensores de uma ponte unindo a Ásia e a América do Norte argumentam que esse método de transporte de carga seria tanto mais econômico quanto mais seguro do que a prática atual de transporte pelo vasto e imprevisível Oceano Pacífico. Estimativas sugerem que uma ferrovia no Estreito de Bering poderia lidar com cerca de 3% do frete global, resultando num lucro anual de cerca de 7 bilhões de dólares. Isso é mais do que o produto interno bruto de alguns países pequenos. Algumas das cargas mais importantes que poderiam ser movidas dessa maneira são recursos energéticos como carvão, petróleo e gás natural. Para colocar isso em perspectiva, algumas análises sugerem que cerca de 1,5 milhão de barris de petróleo poderia ser transportado diariamente de Alberta, no Canadá, para a China, se houvesse uma travessia no Estreito de Bering. Seria o equivalente a encher 60 piscinas olímpicas com petróleo todos os dias. Mas nem todos estão convencidos dos benefícios que uma ponte conectando a Rússia e o Alasca proporcionaria. Muitos especialistas argumentam que transportar recursos energéticos ou cargas por ferrovias e estradas, que ainda não existem, custará mais a longo prazo do que continuar com os cargueiros. Mas até eles têm que admitir que o transporte de mercadorias e cargas por terra entre a Ásia e a América do Norte pode ser mais rápido do que uma viagem oceânica. Hipoteticamente, uma ponte ligando a Rússia e o Alasca facilitaria a disseminação global das reservas de combustíveis fósseis e recursos energéticos do Ártico. Mas talvez isso não seja uma coisa tão boa. Afinal, para extrair recursos naturais na região e construir uma rede de transporte para entregá-los, grandes quantidades de habitat natural precisariam ser destruídas, e os poluentes, inevitavelmente, entrariam no ecossistema. Portanto, construir mais infraestrutura na região e uma conexão entre a Ásia e a América do Norte pode, na verdade, fazer mais mal do que bem. Deixemos a questão de construir ou não uma ponte entre Alasca e Rússia de lado e foquemos nas razões pelas quais ela ainda não existe. Primeiro, temos as frias e duras realidades da logística e da geologia. A distância entre Rússia e Alasca é de cerca de 82,5 km. Para construir uma ponte que pudesse se estender entre os dois continentes, as Ilhas Diomedes precisariam servir como ponto de contato. As Diomedes são um par de pequenas ilhas quase exatamente no meio do Estreito de Bering. A Grande Diomedes, como pode-se presumir, é a maior das duas e pertence à Rússia. Já a Oriental Pequena Diomedes pertence ao oeste Estados Unidos da América. As duas ilhas estão a apenas 3.800 metros de distância. Mas, como a linha internacional de data passa diretamente entre elas, a Grande Diomedes está, na verdade, 20 a 21 horas à frente da Pequena, dependendo da época do ano, o que levou as ilhas a receberem os apelidos de Ilha do Amanhã e Ilha de Ontem. Como a criação de uma ponte para atravessar todo o estreito seria uma façanha de engenharia quase impossível, a ponte precisaria ser dividida em 3 partes. A primeira se ligaria no ponto mais oriental da Rússia e percorreria quase 35 quilômetros até a Grande Diomedes.
A segunda parte da ponte percorreria menos de 4 quilômetros até Pequena Diomedes, e a seção final iria de Pequena Diomedes até Wales, Alasca, que são mais 38 quilômetros. Algumas seções seriam mais simples de construir que outras, mas as grandes distâncias entre as Diomedes e o continente representam os principais desafios. As águas possuem, em média, uma profundidade de 30 a 50 metros. Não é impossível trabalhar nessas profundidades, mas algumas partes do estreito atingem 90 metros. Como a ponte precisaria suportar uma quantidade massiva de peso de trens de carga ou caminhões passando por ela, o passadiço precisaria ser suportado por vários pilares de concreto ancorados ao fundo do mar. Vale ressaltar que, embora as marés e correntes na área sejam fortes, elas não são tão intensas quanto em algumas regiões onde pontes já foram construídas antes. Isso tornaria o trabalho na área viável, desde que os trabalhadores fossem protegidos das intempéries, como temperaturas extremamente frias e mortais. Como o Estreito de Bering fica logo ao sul do Círculo Ártico, a quantidade de luz do dia que a região recebe durante os meses de inverno é muito reduzida, o que significa que as horas de trabalho precisariam ser limitadas durante cerca de metade do ano. Nesses meses escuros, a temperatura média é de 20 graus Celsius negativos, podendo atingir 50 graus Celsius negativos. De maio a setembro, a luz solar na maior parte do dia e as temperaturas são mais suportáveis. Mas a fase de construção acabaria levando mais tempo do que o projeto de uma ponte comum devido à necessidade de parar e continuar conforme as estações mudam. O frio extremo, os ventos fortes e as ondas salgadas corroeriam e danificariam o aço e outros metais usados para construir a ponte. Isso implica que grande parte da estrutura precisaria ser quase totalmente revestida de concreto, mas, mesmo com a ponte tecnicamente finalizada, o trabalho ainda não estaria concluído. A localização da ponte significa que ela também exigiria manutenção constante para garantir que não fosse comprometida por condições perigosas. Isso elevaria o custo do projeto e exigiria fechamentos periódicos da ponte para reparos. Além disso, as massas de gelo no Estreito de Bering, com até 180 centímetros de espessura, são constantemente carregadas pelas correntes marítimas. Esses pedaços de gelo poderiam causar enormes danos a AOS navios que estivessem trabalhando na construção da ponte, bem como AOS pilares de suporte da própria estrutura, pois as massas de gelo podem ser incrivelmente poderosas. Estima-se que uma grande massa de gelo possa produzir 4,5 milhões de quilogramas-força em algumas circunstâncias. Se não forem adequadamente construídos e mantidos, os suportes da ponte podem falhar catastroficamente. Portanto, está claro que o próprio ambiente torna extremamente difícil a construção de uma ponte sobre o Estreito de Bering. No entanto, não seria impossível. Então, o que mais tem atrapalhado? Surpreendentemente, são questões econômicas que principalmente têm barrado a construção da ponte. O comércio de bens e materiais entre a América do Norte e a Ásia é incrivelmente lucrativo, e existem inúmeros sistemas já estabelecidos para transportar mercadorias de um continente para o outro. Isso é feito principalmente por navios de carga, que podem transportar grandes quantidades de mercadorias. Para contextualizar, o comércio de bens e serviços entre os Estados Unidos da América e a Rússia foi de cerca de 34 bilhões 900 milhões de dólares em 2019. Nem todo esse comércio ocorreu pelo Pacífico, mas uma grande parte sim. No entanto, é a quantidade de comércio feito com a China que realmente nos faz questionar se uma ponte através do Estreito de Bering seria lucrativa ou não. O comércio de bens e serviços dos Estados Unidos da América com a China totalizou aproximadamente 615 bilhões 200 milhões de dólares em 2020. A enorme quantidade de negócios acontecendo entre os dois países pode fazer valer a pena uma ponte conectando a Ásia e a América do Norte, mas apenas se os custos de construção associados à ponte e a infraestrutura a conectando AOS principais centros fizerem sentido. E quando os números são analisados, os gastos do projeto são um grande impedimento, e uma das principais razões pelas quais não há ponte entre a Rússia e o Alasca. É crucial destacar que, além de uma estrutura no Estreito de Bering, serão necessárias mais estradas e ferrovias para conectar os dois países. Somente nos Estados Unidos da América, 750 milhas ou 1.200 quilômetros de estradas e ferrovias precisam ser construídos apenas para conectar a ponte ao sistema de estradas principal mais próximo que passa pelo Alasca. Uma rodovia semelhante à necessária já foi proposta pelo governo do Alasca no passado, e estimou-se que custaria entre 2 bilhões 300 milhões e 2 bilhões 700 milhões de dólares. Isso resulta em cerca de 5 milhões de dólares por milha de infraestrutura. E essa seria a parte mais fácil e barata. A estrada e os trilhos que precisam ser construídos no lado russo da ponte custariam muito mais.
pois a infraestrutura na região autônoma de Chukotka é praticamente inexistente. Na verdade, não há ferrovias a menos de 3.200 quilômetros do estreito. A estrada mais próxima é a rodovia Colima M56, que fica a aproximadamente 2.000 quilômetros do estreito de Bering. E para piorar a situação, ela não é pavimentada. Portanto, muita infraestrutura seria necessária, senão haveria uma ponte sem destino. Realmente uma ponte para o nada. E isso nem leva em consideração o fato de que, para que essa rota faça algum sentido econômico, as estradas e ferrovias que levam ao Estreito de Bering precisariam se conectar às principais cidades da Rússia e da China. A extensão do projeto de construção na Ásia para levar mercadorias até a travessia do Estreito de Bering seria astronômica. E como grande parte do comércio já é realizada por meio de navios de carga, você pode ter certeza de que eles pressionariam todos os governos envolvidos e os lembrariam de quão custoso seria esse empreendimento. Estamos falando de muitos, provavelmente dezenas de bilhões de dólares em custos de infraestrutura. E isso é antes de considerarmos o custo para construir a ponte. Mas falaremos mais sobre isso em um instante, pois primeiro precisamos falar sobre os problemas políticos, e especificamente um muito grande. Uma ponte conectando a Rússia e o Alasca já foi discutida muitas vezes, mas devido à guerra de Vladimir Putin na Ucrânia, todos os projetos conjuntos entre Estados Unidos da América e Rússia são atualmente inviáveis. A única maneira de uma ponte que atravesse o Estreito de Bering ser possível neste momento é se a China cuidasse de todos os componentes do projeto na Ásia. No entanto, mesmo assim, a relação diplomática entre os Estados Unidos da América e a China também não é das melhores no momento. E nem os Estados Unidos da América, nem a Rússia, nem mesmo a China poderiam fazer isso sozinhos. Deve haver colaboração e cooperação se uma ponte conectando a Rússia e o Alasca for realmente se concretizar. Um exemplo simples, mas muito real, que exigiria o consenso de todos os governos envolvidos, é a bitola dos trilhos da ferrovia que utilizaria a ponte. Os Estados Unidos da América, Canadá, China e Coreia do Sul usam uma bitola padrão de 1.435 milímetros, enquanto a Rússia, USA, uma bitola de 1.520 milímetros. Seria ilógico os trens asiáticos chegarem ao Estreito de Bering e descarregarem sua carga em vagões com bitola diferente para poderem atravessar a ponte e entrar na América do Norte. A opção mais viável é construir trilhos usando a bitola padrão de 1.435 milímetros. Mas convencer Putin e a liderança russa a fazerem isso, provavelmente, é uma tarefa intransponível. Então, até o consenso sobre a bitola é um problema que impede a construção da ponte. Além disso, há a questão dos parques e das outras terras protegidas. As terras em ambos os lados do Estreito de Bering são uma parte importante da pré-história e da história humana, e são consideradas terras protegidas tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos da América. Isso significa que qualquer projeto de construção ou ponte precisa levar em consideração maneiras de reduzir o impacto e os danos causados à área circundante. Isso inclui não apenas sítios arqueológicos e paleontológicos, mas também terras de povos indígenas que residem na região há milhares e milhares de anos. Qualquer projeto de construção que passe pelas terras dos povos indígenas do Alasca deve ser feito mediante sua consulta. No entanto, é raro que indústrias e corporações se comportem de maneira ética ao trabalharem em terras protegidas ou ao redor delas. Portanto, é provável que os povos indígenas sejam muito prudentes com qualquer promessa feita. Mas mesmo que um impacto ambiental mínimo fosse de alguma forma acordado, parte do habitat seria perdido. É simplesmente impossível não destruir alguns habitats naturais ao lidar com um projeto de construção dessa escala. Isso levou muitos a sugerir que não é apenas o custo econômico que inviabiliza uma ponte conectando o Alasca à Rússia. O custo ambiental é tão grande que é melhor simplesmente deixar as terras ao redor do Estreito de Bering em paz. Apesar de todos esses obstáculos, a história de tentativas de atravessar o Estreito de Bering pela humanidade é incrível. E ainda mais surpreendente é que, embora os Estados Unidos da América e grande parte do mundo ocidental estejam travando uma guerra econômica contra a Rússia por meio de sanções, ainda existem algumas propostas em discussão para conectar a Ásia e a América do Norte. Curiosamente, uma ponte já existiu entre o Alasca e a Rússia. Isto é, uma ponte terrestre. Há apenas 16.500 anos, a ponte terrestre de Bering estava onde hoje é o Estreito de Bering. Essa rota é possivelmente uma das várias que os seres humanos usaram para chegar às Américas. A conexão entre os continentes foi o resultado de níveis mais baixos do mar durante a Era do Gelo.
Naquele período, grandes quantidades de água do mar estavam presas em geleiras, com algumas delas chegando a ter até 4 quilômetros de espessura em algumas partes do hemisfério norte. Cientistas supuseram que o clima na ponte terrestre, ligando os dois continentes, era provavelmente seco e com pouquíssimo gelo. Havia muita vegetação de tundra resistente ao frio, possibilitando a migração de animais como mamutes lanosos para as Américas. É possível que os seres humanos tenham seguido esses rebanhos migratórios, e foi assim que algumas populações indígenas acabaram nas seções subártica e norte das Américas. Evidências recentes sugerem que seres humanos cruzaram a ponte terrestre de Bering por volta de 30.000 antes da Era Comum. Mas então, em algum lugar entre 10.000 e 11.000 anos atrás, a temperatura do planeta começou a subir e as geleiras começaram a derreter, resultando na submersão da ponte terrestre de Bering. Foi só no século XIX que a travessia do Estreito de Bering, sem o uso de barcos, se tornou parte da história humana mais uma vez. Em 1846, o governador do território do Colorado, William Gilpin, angariou fundos para um estudo de viabilidade da construção de uma ferrovia do Alasca até o Estreito de Bering. Gilpin tinha planos para muito mais do que apenas o Alasca, e nas décadas seguintes, ele divulgou sua visão de criar uma ferrovia cosmopolita, ligando o mundo inteiro usando uma série de ferrovias. Em 1859, após perder a Guerra da Crimeia para a França e o Reino Unido, a Rússia precisava urgentemente de recursos. A liderança russa considerou vender o Alasca para os Estados Unidos da América para impulsionar sua economia após a guerra fracassada. No entanto, ainda levaria mais 8 anos até que os Estados Unidos da América finalmente comprassem os direitos sobre o Alasca, então conhecido como América Russa. O valor de venda foi de 7.200.000 dólares, aproximadamente 2 centavos por acre. Em 18 de outubro de 1867, a Rússia transferiu oficialmente o território do Alasca para os Estados Unidos da América. Por 92 anos, o Alasca seria um território dos Estados Unidos da América, mas só recebia status de estado no século seguinte. Porém, a aquisição do Alasca permitiu projetos de empresas e empreendedores dos Estados Unidos da América, incluindo a construção de uma ponte no Estreito de Bering. Em 1892, Joseph Strauss, futuro projetista de mais de 400 pontes e engenheiro da ponte Golden Gate, propôs a primeira travessia ferroviária no Estreito de Bering em sua tese de graduação. Nada jamais seria construído com o projeto do jovem engenheiro, mas mostrou que a ferrovia cosmopolita de Gilpin poderia teoricamente ser possível no futuro. O elemento-chave do plano de Gilpin era estabelecer um meio de os trens cruzarem o Estreito de Bering. Definido isso, todo o restante se resolveria. Isso desde que ele pudesse garantir o financiamento e encontrar investidores, o que, claro, ele nunca fez. Em 1904, um grupo de magnatas ferroviários propôs a criação de uma ferrovia Sibéria-Alasca. Eles imaginaram o trem viajando de Cabo Príncipe de Gales, no Alasca, atravessando o Estreito de Bering e entrando na Rússia. No entanto, esse grupo de empresários não queria construir uma ponte sobre o Estreito de Bering, mas sim um túnel sob suas águas para transportar passageiros e cargas da América do Norte para a Ásia e vice-versa. O projeto precisaria de mais 5.000 quilômetros de trilhos através da Rússia e 3.000 quilômetros de trilhos na América do Norte para conectar as principais cidades ao túnel perto do topo do mundo. Porém, os empresários desejavam mais que só direitos ferroviários. A proposta incluía direitos minerais para 13 quilômetros de cada lado da ferrovia. O arrendamento deles seria por 90 anos, com a possibilidade de renovação no futuro. Após revisar a proposta, o governo dos Estados Unidos da América decidiu não prosseguir com o projeto. O czar Nicolau II, por outro lado, aprovou a proposta americana, mas deixou claro que o governo russo não financiaria o projeto. Os magnatas ferroviários estimaram que o projeto custaria mais de 350 milhões de dólares na época, equivalentes a 12 bilhões de dólares atualmente. No entanto, parecia que o projeto poderia começar com a aprovação do czar russo e, finalmente, uma conexão no Estreito de Bering seria construída. Infelizmente, a Revolução Russa estourou em 1905. A Primeira Guerra Mundial começou 9 anos depois, e o financiamento e interesse no projeto de conexão Alasca-Rússia foram esquecidos em meio ao caos mundial. No dia 30 de junho de 1958, o Senado dos Estados Unidos da América aprovou o projeto de lei do estado do Alasca, e em 26 de agosto ocorreu uma eleição especial no Alasca, onde o Estatuto de Estado foi aprovado por uma margem de 6-1. Em 3 de janeiro de 1959,
o Alasca se tornou oficialmente o 49º estado dos Estados Unidos da América, permitindo que mais recursos e assistência federal fossem destinados a projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, ferrovias e pontes. Em 1958, o engenheiro Tung Yun Lin propôs seus planos para a construção de uma ponte sobre o Estreito de Bering. Seu objetivo era promover o comércio e o entendimento entre o povo dos Estados Unidos da América e da União Soviética. Em 1968, dado o desinteresse dos governos em resolver suas diferenças, Tung Yun Lin criou a organização sem fins lucrativos Ponte Intercontinental da Paz. Após um estudo de viabilidade, a empresa concluiu que seria factível construir uma ponte ligando o Alasca à Rússia por cerca de $1 bilhão. O projeto não se concretizou, mas a Ponte Intercontinental da Paz não estava totalmente extinta. Em 1994, Tung Yun Lin reavaliou as despesas e concluiu que a ponte custaria agora $4 bilhões. Mas, claro, esse custo não incluía toda a infraestrutura adicional que precisaria ser construída para conectar a ponte às principais cidades da América do Norte e da Ásia. Tung Yun Lin argumentou que se Rússia e Estados Unidos da América resolvessem suas diferenças, poderiam construir uma ponte sobre o Estreito de Bering, aproximando-os literal e metaforicamente. No entanto, nenhum dos governos estava interessado em trabalhar com o outro, e o sonho de Tung Yun Lin de uma ponte da paz nunca se concretizou. Em 2006, um novo estudo de viabilidade foi patrocinado pela Companhia Ferroviária do Ártico Canadense, que resultou em um relatório de 2.326 páginas, o qual concluiu que um túnel sob o Estreito de Bering não era apenas a melhor maneira de criar uma travessia, mas seria mais econômico. Infelizmente, a empresa faliu pouco tempo depois de o estudo ser concluído, então talvez suas estimativas devam ser consideradas com cautela. Porém, em 2009, a governadora do Alasca, Sarah Palin, encomendou seu próprio estudo analisando os custos de construção de ferrovias pelo estado até o Estreito de Bering. Esse projeto não seria necessariamente para criar uma travessia até a Rússia, mas permitiria ao Alasca enviar recursos energéticos e água fresca para o resto do país em tempos de necessidade. A análise do projeto retornou, afirmando que custaria $3 bilhões para ser concluído, e todos os planos foram imediatamente descartados. Em maio de 2014, o Beijing Times divulgou um projeto de trem de alta velocidade que estava em andamento. O projeto construiria uma ferrovia de alta velocidade de 10.000 quilômetros do norte da China a oeste Estados Unidos da América. A passagem da Rússia para o Alasca, como em outros planos mais modernos, seria por túnel, não por ponte. O trem de alta velocidade, então, viajaria de Wales, Alasca, para Fairbanks e seguiria a rodovia do Alasca até Alberta, Canadá, onde várias rotas poderiam então ser tomadas para entrar nos Estados Unidos da América. Porém, como em todos os outros projetos, esse falhou em sair do papel devido ao desinteresse dos governos em trabalhar juntos. Nem todos desistiram da travessia do Estreito de Bering. Até agora, ninguém conseguiu convencer os Estados Unidos ou a Rússia de que uma ponte ou túnel entre suas duas nações é algo necessário para o mundo. Mas a China está procurando maneiras de conectar a Ásia e a América do Norte por meio de um sistema ferroviário ou rodoviário. Há até especulações de que parte da iniciativa Cinturão e Rota da China possa um dia incluir uma travessia ferroviária no Estreito de Bering para mover mais recursos energéticos e mercadorias entre o Canadá e a China. Mas, com o clima geopolítico atual, não parece provável que uma conexão aconteça tão cedo. Mas isso não impedirá as pessoas de tentar, e continuam sendo feitos planos reais para uma travessia no Estreito de Bering, com alguns custos astronômicos associados a eles. Embora sejam caros, já foram concluídos projetos de extensão semelhante ao redor do mundo. Então talvez uma ponte entre a Rússia e o Alasca não seja tão impossível quanto a história fez parecer. A ponte do Lago Pontchartrain foi inaugurada em 30 de agosto de 1956. Estende-se por 38 quilômetros através do Lago Pontchartrain, conectando as áreas urbanas ao redor de Nova Orleans às pequenas comunidades ao longo da costa norte, e é a ponte mais longa a se estender sobre a água no mundo. Ela utiliza 9.500 bases de concreto para criar uma estrutura robusta capaz de suportar grandes quantidades de tráfego, incluindo caminhões que transportam mercadorias e cargas. O motivo de isso ser importante para a travessia do Estreito de Bering é que, como qualquer ponte construída para conectar o Alasca e a Rússia utilizaria as Ilhas Diomedes, nenhum dos trechos da ponte precisaria ser mais longo que a ponte do Lago Pontchartrain. Isso significa que comprimento não é problema ao construir uma ponte sobre o Estreito de Bering.
Estudos recentes concluíram que uma ponte e a infraestrutura acompanhante para conectar os Estados Unidos da América continentais e a China usando rodovias, ferrovias eletrificadas de alta velocidade com 2 pistas e oleodutos custariam cerca de 105 bilhões de dólares. Isso seria 5 vezes o custo para construir o canal que conecta o Reino Unido à Europa continental. Contudo, os defensores de uma rota terrestre entre a América do Norte e a Ásia argumentam que só os recursos petrolíferos transportáveis entre os continentes poderiam valer trilhões de dólares. E talvez os diferentes tamanhos de bitola de trem não sejam um problema tão grande, afinal. Para resolver o problema da bitola do trem, foi demonstrado que a tecnologia avançou até o ponto em que carregar e descarregar cargas entre trens diferentes pode ser feito de uma maneira surpreendentemente rápida. Agora é possível transferir o conteúdo de um trem de 60 contêineres em 1 hora. Isso significa que nem a Rússia nem os Estados Unidos da América precisariam realmente mudar suas ferrovias, resultando em um obstáculo a menos no caminho de uma ponte conectando os 2 países. E se isso não satisfizer todas as partes, agora existem eixos de bitolas variáveis para locomotivas em uso ao redor do mundo, que permitem a mudança da bitola do trem. Esses avanços resultaram em alguns planos modernos sérios para uma travessia. Em 2007, foi proposta a Ligação Mundial TKM, também conhecida como Ligação Mundial ICL. A ferrovia teria 6.000 quilômetros de comprimento e conectaria a Sibéria ao Alasca, com o objetivo de transportar petróleo, gás natural e passageiros entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Os planos previam um túnel de 103 quilômetros entre a Rússia e o Alasca, que seria o mais longo do mundo, superando o túnel do metrô de Guangzhou, na China, em 43 quilômetros. Estimava-se que o túnel custaria entre 10 e 12 bilhões de dólares, com um custo final para todo o projeto estimado em cerca de 65 bilhões de dólares. Previa-se que o plano de desenvolvimento aprovado por Vladimir Putin em 2008 levaria mais de 20 anos para ser finalizado, com término aproximado em 2030. Nenhuma construção foi realizada perto do Estreito de Bering, mas isso mostrou que havia um interesse renovado em uma travessia, pelo menos do lado russo. Em 2014, a China iniciou uma proposta para uma rota de trem-bala Estados Unidos da América, Canadá, Rússia, China, que atravessaria o Estreito de Bering. O trem atingiria velocidades de 354 km/h. Assim como a Ligação Mundial, esses planos não previam uma ponte sobre o Estreito de Bering, mas um túnel sob suas águas geladas, que teria cerca de 193 km de comprimento. Diferente das propostas anteriores, esse trem de alta velocidade focaria no transporte de passageiros entre os 2 continentes, possibilitando uma viagem dos Estados Unidos da América para a China em cerca de 2 dias. Mas isso levanta a questão mais importante. Por quê? Viajantes em busca de viagens rápidas da Ásia à Rússia podem chegar de Pequim a Nova York em 14 horas e 55 minutos de avião. Esse fato torna inútil um trem de passageiros que cruze o Estreito de Bering. Um trem de passageiros entre a Ásia e a América do Norte simplesmente não é prático. E é por isso que a maioria acredita que a proposta de ferrovia e túnel no Estreito de Bering jamais será concretizada. Mas então, em 2015, surgiu uma nova colaboração que retornou AOS planos de conexão entre a Rússia e o Alasca por uma ponte, quando a China e a Rússia começaram a colaborar no desenvolvimento do cinturão transeurasiano que atravessaria grande parte da Sibéria. Um componente-chave do plano incluía uma ponte rodoviária sobre o Estreito de Bering, que também incorporaria gasodutos e oleodutos que transportariam recursos da Sibéria e do Alasca para a China. Foi até sugerido que versões posteriores do projeto incluiriam um trem de alta velocidade e uma superestrada que conectariam Reino Unido a Nova York pela Rússia. Quando Vladimir Yakunin, o chefe das ferrovias russas, revelou os planos para o projeto de infraestrutura que permitiria o desenvolvimento de tal sistema de transporte, muitos ao redor do mundo os descartaram completamente. A maioria concorda que é possível um sistema de estradas e ferrovias entre a Ásia e a América do Norte, incluindo uma ponte sobre o Estreito de Bering. Mas o projeto como um todo simplesmente não fazia sentido. Mesmo quando os planos foram revisados para incluir um túnel subaquático em vez de uma ponte, a comunidade internacional teve dificuldade para entender qual seria o objetivo, além de gastar enormes somas de dinheiro, recursos e tempo em um projeto que traria apenas benefícios mínimos. Para ser justo, se a Rússia conseguisse o apoio de outras nações, o desenvolvimento do cinturão transeurasiano criaria milhões de empregos. E, se concluído, a estrada e a ferrovia seriam utilizadas para transportar passageiros e cargas pela Europa, Ásia e América do Norte. Portanto, tanto a Rússia quanto a China se beneficiariam do empreendimento. Mas os benefícios como um todo nunca pareceram superar os custos exorbitantes.
Foi estimado que cerca de 20 mil quilômetros de novas estradas e ferrovias precisariam ser construídos. O túnel sob o Estreito de Bering custaria entre 25 e 50 bilhões de dólares. E todo o projeto exigiria pelo menos US$ 1,5 trilhão em custos iniciais. Mas muitos concordam que essa cifra é muito baixa, especialmente ao levar em conta os desafios que os trabalhadores enfrentam em áreas rurais e o clima extremo logo abaixo do Círculo Ártico. Então, por enquanto, não há uma ponte conectando a Rússia e o Alasca. Embora tenham sido realizados inúmeros estudos e propostas para a construção de uma conexão por ponte ou túnel através do Estreito de Bering, parece improvável que uma estrutura seja iniciada em breve, já que, para a maioria dos países e corporações, as desvantagens simplesmente superam as vantagens. Há muita infraestrutura que precisa ser criada para tornar prática uma ligação entre a Ásia e a América do Norte. Os benefícios econômicos existem, mas não justificam o investimento de centenas de bilhões ou até mesmo trilhões de dólares nesse projeto. No futuro, se os governos superarem suas diferenças, se as tecnologias de transporte avançarem muito e existir um modo sustentável de erguer a infraestrutura para atravessar o Estreito de Bering e alcançar as principais cidades da Ásia e América do Norte, talvez uma nova proposta seja aceita para construir uma ponte conectando a Rússia e o Alasca. Pois quando há vontade, sempre há um caminho. Mas, por enquanto, é muito mais provável que viagens de avião e transportes de mercadorias por navios cargueiros continuem sendo a regra entre a Ásia e a América do Norte.